Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h02. Está começando o Viva Voz, no primeiro dessa semana. Deve ser uma semana decisiva em muitas áreas, porque os assuntos estão em andamento, eles são graves, são importantes, e a gente vai estar aqui para discutir. Do meio de lado, eu me lembro da Samantha Klein, do Viva Voz, falando da frase do CEO do Carrefour, e rapidamente virou aí uma crise da carne, envolvendo aí autoridades, embaixadas. E ela mesma, Samantha Klein, vai trazer o desenvolvimento dessa história para a gente. Boa noite para você, Samantha. Oi, Vera e Carol, boa noite para vocês também. Olha, de fato, essa crise veio escalando, bem como vocês estão dando todo esse contexto. E hoje, mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sugeriu que o Congresso vai pautar medidas de reciprocidade econômica contra a França, após a declaração do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard. Essa declaração da semana passada, em que ele publicou nas redes sociais dizendo que deixaria de comprar carnes provenientes dos países do Mercosul. Isso tudo em meio às negociações do bloco para um acordo com a União Europeia. No evento hoje mais cedo da Confederação Nacional do Comércio, Lira também disse que o Brasil precisa dar uma resposta clara ao protecionismo da União Europeia, em especial para a França. E aqui, quebrando um pouco do protocolo do discurso, nos incomoda muito o protecionismo europeu, principalmente da França com o Brasil, e deverá ter essa semana, por parte do Congresso Nacional, na sua pauta, a lei da reciprocidade econômica entre os países. Não é possível que um CEO de um grupo importante como o Carrefour não se retrate de uma declaração de praticamente não contratar as proteínas animais advindas e oriundas da América do Sul. O Brasil, como Congresso Nacional, os empresários e a população têm que dar uma resposta clara. Esse projeto é do deputado Tião Medeiros, ele está prontinho para ser colocado na pauta, pelo menos é a previsão. E é claro, um projeto como esse provavelmente teria de passar por comissões, porém, se for pautado aí com requerimento de urgência, pode ser pautado ainda nesta semana. A gente vai acompanhar de perto a reunião de líderes para saber se essa manifestação do presidente Lira de fato vai adiante, Vera e Carol. E numa entrevista à Globo News, também mais cedo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, apoiou o boicote dos produtores. Ele afirmou que a qualidade da carne, alvo de questionamento de Alexandre Bompard, CEO do Carrefour, é inquestionável. O problema é a forma com que o CEO do Carrefour tratou. O primeiro parágrafo da carta da manifestação dele fala com relação à qualidade sanitária das carnes brasileiras, o que é inadmissível falar. O Brasil tem uma das melhores sanidades de produtos alimentícios do mundo. É muito simples tratar isso e eu estou feliz com a atitude dos nossos fornecedores, das nossas plantas frigoríficas. Se para o povo francês o Carrefour não serve para comprar carne brasileira, o Carrefour também não compre carne brasileira para colocar nas suas gôndolas aqui no Brasil. Foi bem forte essa frase dele, né? Dizendo que está feliz com a resposta dos produtores. E olha, em meio à crise comercial e diplomática, porque se tornou também uma crise diplomática, segundo o jornal Estadão, a Embaixada da França no Brasil pediu ao Ministério da Agricultura encontro entre Fávaro e o embaixador francês Emmanuel Lenan ainda hoje. Segundo o jornal, foram pessoas próximas que estão a par da questão e que trouxeram essa informação
porém o mapa não confirma ainda oficialmente essa reunião. Não estaria também prevista na agenda do ministro, ele está cheio de compromissos ao longo desta segunda-feira. Então não tem como a gente confirmar se esse encontro realmente já aconteceu ou ainda vai acontecer. Por outro lado, frigoríficos e cooperativas de produção de frango estão boicotando a venda de carnes de proteína animal para a rede Carrefour no Brasil. A JBS, a Minerva e Masterboi suspenderam o fornecimento de produtos para esse grupo. A Confederação Nacional da Indústria também tinha se manifestado na sexta-feira, né, depois desse anúncio da varejista francesa, dizendo que a interrupção da compra de carnes afronta justamente o Brasil e a indústria de carnes como um todo, pois o bloco e os produtores do bloco seguem os mais rígidos padrões de qualidade e sustentabilidade. E numa nota recente, o Grupo Carrefour informou que, abre aspas, infelizmente a decisão pela suspensão do fornecimento de carne impacta nossos clientes, ou seja, é desse boicote que as empresas brasileiras estão fazendo, especialmente aqueles que confiam em nós para abastecer suas casas e com produtos de qualidade e responsabilidade. Isso aí afeta o Carrefour, o Atacadão e o Sam's Club. E, inclusive, uma informação aqui de bastidor também, conversei com uma fonte ligada, né, a esses setores, enfim, de produção de proteína, é que mais empresas estão revendo as negociações, né? Essa pessoa não falou em on, mas disse que sim, que os empresários estão revendo as negociações e que isso pode vir a limitar o volume de produtos específicos nas prateleiras do grupo. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. O caso, como a Samantha disse, está em andamento. Pode ser que essa reunião com a embaixada se confirme e ela volta ao longo da programação. Mas, Carol, não é uma coisa restrita ao CEO do Carrefour quando você vê que a ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, deu uma entrevista a uma rádio francesa e disse explicitamente que, no entendimento dela, o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que está sendo negociado a duras penas há muitos anos e está sofrendo muitos entraves, principalmente por causa da França, ele não é justo, diz que ele não é bom, que ele causa uma concorrência desleal, não atende aos padrões sanitários e ambientais, não atende aos padrões sanitários e falha no plano ambiental. Ela deu a entrevista e postou a entrevista na própria conta no X. Então, veja que é realmente uma posição quase oficial do governo francês, essa de não chancelar o acordo comercial entre os blocos. E aí o presidente do Carrefour vai dar um passo além e defende que a rede não venda produtos brasileiros nem sul-americanos na Europa, sendo que aí ele está indo além de não chancelar o acordo da União Europeia e o Mercosul. Tomou esse contragolpe por parte dos produtores brasileiros que começaram a boicotar a rede aqui no Brasil, porque realmente é uma tremenda de uma hipocrisia ele fazer esse discurso lá, enquanto a rede dele opera no Brasil, opera em outros países aqui do continente, vendendo carne e proteína animal de vários tipos de produtores locais, né? O Brasil é o segundo mercado do Carrefour no mundo, né? Só perde para a França. Então, quando ele dá esse tipo de declaração, imagino que já estava precificado que haveria essa reação aqui no Brasil, né? Era de se imaginar. O próprio Macron, Vera, se a gente lembrar no G20, já tinha falado sobre essa história do acordo com o Mercosul e disse que a França não está isolada na sua posição em relação ao acordo do Mercosul. Ele disse que é um acordo que está sendo negociado há muitas décadas, que se baseia em condições prévias que estão desatualizadas. Diz que também surgiu essa ideia de repensar a relação com o Mercosul. Enfim, deu a entender que ele também é contrário, como você está dizendo, é uma posição praticamente oficial do governo francês. Tem informações aí de bastidor, Vera, sobre a reação do Carrefour aqui no Brasil, né? Os representantes aqui no Brasil teriam entrado em contato com o Ministério da Agricultura para dizer, olha, a gente também foi pego de surpresa, vamos tentar reverter, porque já está inclusive faltando carne em algumas unidades do Carrefour. Já tem algumas reportagens dando conta disso em São Paulo, começando a faltar, porque cortaram o abastecimento, é um produto perecível, né? Não dá para ter grandes estoques,
Então, as unidades do Carrefour vão começar a sofrer com isso aí nos próximos dias, né, Vera? Carrefour e outros mercados que são do mesmo grupo, mas eu acredito que para que haja uma reversão, vamos repensar, vamos reverter, precisaria de algum tipo de retratação por parte do CEO da empresa, né? Pelo menos riscando ali uma distinção entre fornecimento para o mercado europeu e o consumo aqui no Brasil. Embora eu ache que o estrago já esteja feito, que é difícil ele fazer qualquer retratação que mostre que ele não quis dizer o que ele de fato disse. Né? Não tem como voltar atrás, né? Só tem que pedir desculpas e rever essa posição, se for o caso. Até porque, Vera, o mercado francês é uma coisa simbólica, né? Mas o mercado francês é pequeno para o Brasil. O Brasil exportou $1 bilhão em carnes bovina, suína e de frango para a União Europeia esse ano, de janeiro a outubro. $1 milhão e 400 mil só para a França. Então, em volume, foram aí para o mercado francês 380 mil toneladas, mais ou menos, se comparado com o que foi para o bloco europeu, é muito pouco. Então, assim, é menos de 0,5% de tudo que o Brasil vende de carnes aí para o mundo. Mas é uma coisa muito simbólica, né? Para o produtor brasileiro, não vamos vender para a França? Tudo bem, vamos vender para outros. O problema é se isso escalar, se outros países da União Europeia também começarem a boicotar, né? Exatamente. Bom, a gente vai de novo a Brasília agora, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta, já, Carol. Estamos de volta com Viva Voz e agora sim a gente vai a Brasília porque o Tribunal de Contas da União abriu um processo para apurar denúncias de servidores fantasmas na Embratur. Quem traz as informações para a gente é o Igor Cardim. Boa noite para você, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você, para Carol e para os ouvintes. O Tribunal de Contas da União vai investigar uma denúncia anônima que acusa a Embratur, a Agência de Promoção de Turismo do Brasil, de ter contratado 30 funcionários fantasmas nos últimos 6 meses. O caso foi revelado pela colunista do Globo e da CBN, Malu Gaspar. Ela mostrou que 5 funcionários da empresa já teriam, inclusive, sido demitidos após o caso vir à tona. A Embratur é presidida pelo ex-deputado federal Marcelo Freixo, do PT, e faz parte do Ministério do Turismo. A suspeita é de que os funcionários recebam sem trabalhar, nem mesmo ir até a sede da Embratur. Segundo o Tribunal de Contas da União, após uma avaliação preliminar, a área técnica do tribunal entendeu que há elementos suficientes na denúncia feita via ouvidoria e decidiu abrir um processo para aprofundar a análise. O ministro do TCU, Jonathan de Jesus, foi definido como relator do caso por meio de um sorteio eletrônico. Ele também é ex-deputado e ligado ao ministro Celso Sabino. A Embratur, a empresa de turismo, informou que ainda não foi notificada da abertura do processo no Tribunal de Contas da União. A denúncia sobre os servidores fantasmas da agência também foi enviada ao Ministério Público Federal no Distrito Federal em outubro, mas o caso está em fase de análise preliminar para definir aí se haverá abertura do procedimento de investigação, de uma denúncia ou eventual arquivamento. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. O post do blog da Malu Gaspar, Carol, deixa muito claro que se trata aí de um trem da alegria de funcionários fantasmas. Eles receberam um dossiê de que haveria 30 fantasmas, procuraram alguns desses funcionários, muitos deles chegaram a atender a equipe da reportagem da coluna, e não souberam explicar o que fariam na Embratur. Pelo menos 2 deles têm ligação com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e outros ali não são encontrados, dizem que estão em teletrabalho, etc. Mas ninguém sabe explicar exatamente o que eles falam. O Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur, foi ouvido pela coluna da Malu e disse que não existe nenhum tipo de acordo para abrigar fantasmas lá, não tem loteamento político. E aí falou, estamos batendo recordes de turistas, graças a muito esforço de trabalho, etc. E que quem não estivesse trabalhando não ficaria. Mas o fato é que o Ministério Público Federal já estava com esse mesmo dossiê que a Malu publicou e depois, agora o TCU vai investigar também. A reportagem no blog da Malu é do Rafael Moraes Moura, repórter da coluna em Brasília.
Tem aqui alguns nomes, Vera, e os salários não são baixos não, viu? Aqui, por exemplo, é um também que é aliado do ministro Celso Sabino, o tal do Marcelo Cebolão, ganha R$ 38.300 para ser gerente na diretoria de marketing internacional. Ele é tesoureiro adjunto do diretório do União Brasil no Pará, que é presidido pelo Sabino. Tem mais 2 nomes aqui ligados a ele, a gerente Ana Paula Shoa e a coordenadora Débora Carvalho, constavam como funcionárias da área de marketing internacional, também lotadas no Pará, estado natal do ministro do Turismo, e o pessoal lá, ouvido pela coluna da Maluz, que nunca viu essas duas, Ana Paula e Débora, jamais foram vistas na sede da Embratur, ninguém sabe o que faziam exatamente lá, viu? A Embratur e o turismo é aquele caso clássico em que você precisa agradar partidos e aliados e loteia 2 postos ali, mais ou menos equivalentes, um para cada partido. Então, não tem um comando único. O ministro é do União Brasil e a Embratur está com o Freixo, que migrou do PSOL para o PT. Não necessariamente os dois vão se entender em todos os casos, e esse daí parece ser um caso em que tem apaniguados do ministro dentro da agência, mas a gente vai ver mais desdobramentos nos próximos dias. Continuamos em Brasília, falando da novela, a novela do corte de gastos, que se prolonga, mas tudo indica que terá um desfecho essa semana. Quem traz os últimos dados para a gente dessa novela em curso é a Isa Staciarini. Boa noite para você, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Uma excelente semana aí pra gente, né? Não só para nós, mas também para os ouvintes. Pois é, Vera, a cada semana as fontes do governo dizem que vai, né? Que agora vai. Mas, de fato, a sinalização é de que a pretensão do governo é fazer essa divulgação do pacote de corte de gastos, isso pelo menos até quarta-feira. O que está pendente agora é do Planalto apresentar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta final que vai ser encaminhada ao Congresso. Aí você ou os ouvintes vão se perguntar, mas isso já não foi feito lá 15 dias atrás, né? Quando o presidente Lula estava me perguntando mesmo isso. Exatamente. Quando o Lula se reuniu com o Pacheco e também o Haddad lá com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é porque naquela época, 15 dias atrás, não tinha ainda sido fechada a minuta, a proposta. O que havia eram alguns rascunhos. Por exemplo, o Ministério da Educação e da Saúde conseguiram ser blindados desse corte. Há 15 dias atrás se falava que essas 2 pastas poderiam ser atingidas. O Ministério da Defesa, que existia aquela briga com militares, agora a princípio se fechou qual pode ser a redação final. Então, o que eu ouvi hoje de uma fonte do alto escalão aqui do Planalto é que no mais tardar a divulgação vai ocorrer até quarta. A previsão é que o texto seja apresentado aos líderes pelo menos amanhã. E aí eu perguntei, a reunião com Lira e Pacheco? Aí eu não tive resposta. Hoje, Lula se reuniu com ministros, entre eles com Fernando Haddad, para fechar a proposta. Depois do encontro, Fernando Haddad voltou para a Fazenda, não passou ali na portaria onde ficam os jornalistas, justamente para não ser provocado a dar alguma declaração. E ele está a portas fechadas nesse momento com o secretário executivo Dário Durigan. A previsão da equipe econômica é de uma economia aí de 25 a 30 bilhões de reais ano que vem. As principais áreas afetadas continuam sendo a trabalhista, com impacto ali no BPC e no abono salarial, além da ideia de limitar o aumento do salário mínimo para que o crescimento ainda seja com ganho real, para que ainda fique com esse ganho real, mas sem acompanhar o crescimento do PIB do ano anterior. Uma novidade, o Ministério da Cultura deve entrar nesse escopo das áreas afetadas, assim como o Ministério da Defesa, mas para reduzir, né, essa resistência aí dos militares, a equipe de Fernando Haddad conseguiu negociar alguns pontos, como a idade mínima para ir para a reserva de 55 anos. Hoje não existe isso, o que existe é um tempo de trabalho de 35 anos. E o governo também vai acabar com a morte ficta. O que é isso? É a pensão paga a familiares do militar que é expulso da força por mau comportamento. A ideia inicial de Haddad era
cortar cerca de 6 bi, mas os cortes devem gerar uma economia de apenas 2 bilhões de reais por ano. Depois de vencida essas resistências, pelo menos dentro do governo, agora vai ser necessário, claro, construir um acordo com o Congresso. Essas propostas vão ser enviadas tanto por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, quanto por um projeto de lei. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. A Isa está acompanhando outras reuniões para tratar aí do fechamento de dados da arrecadação, tal. Ela pode voltar a qualquer momento. É isso, Carol. Não tem mais agora a G20, não tem a discussão mais sobre a regulamentação das emendas. Chegou o momento de apresentar esse plano. Na semana passada a gente assistiu aqui a entrevista com o ministro Paulo Pimenta, em que ele tentou renomear o assunto, dizendo que não gosta de falar em corte de gastos, etc. Mas alguma coisa de readequação no plano das despesas, principalmente das despesas de longo prazo, essas que a Isa começou a descrever aí para a gente que estão na mesa, o governo vai ter de anunciar. O presidente teve uma série de reuniões hoje, de manhã, além da reunião da junta orçamentária, ele também reuniu a área jurídica da Casa Civil, tinha essa reunião mais ampliada com vários ministérios agora no fim do dia, o que leva a gente a imaginar que várias pastas vão contribuir de alguma maneira com esse ajuste ao arcabouço, o ajuste da evolução das despesas, aquilo que reza, que dita o arcabouço fiscal, e aí a expectativa era que saísse hoje, acho que já não vai sair, já está tarde. Então, agora a gente joga para amanhã aí essa expectativa de que a gente finalmente conheça as medidas. O problema todo é que o mercado está esperando um número. E a coisa foi virando tanto, foi demorando tanto, e agora ganhou outra nomenclatura que eu não sei se o governo vai conseguir chegar com algo que seja um número de corte de gastos. Então, talvez, depois de muito tempo, a reação seja negativa, a depender do que for divulgado. Tinham vários CEOs, presidentes de banco hoje num evento em São Paulo, né, Vera, aquele Global Voices, e falando que o pacote tem que ser crível, né? Então tem uma expectativa grande. Agora, de qualquer forma, a gente vai chegando no fim do ano com um cenário aí de dólar em alta, inflação pressionando, né? E taxa de juros também subindo. O Galípolo vai assumir já mais pressionado com esse cenário de incerteza, né? Pressionado, sem expectativa de retomar um ciclo de queda de juros, pelo contrário, a gente tem ainda a expectativa de algumas reuniões num ciclo de alta, porque a inflação está pressionando, a economia está aquecida, então vamos ver de que maneira esses cortes vão ser recebidos quando eles finalmente forem anunciados. A gente vai agora para o Repórter CBN, volta já para o encerramento do Viva Voz, vamos falar das repercussões e aí os novos desdobramentos dos planos para o golpe no governo Bolsonaro. E a gente está de volta com o Viva Voz e o assunto da semana passada, que tende a também ser um dos mais importantes dessa semana, foram as revelações a respeito dos planos golpistas que sucederam à eleição e duraram ali até a posse do presidente Lula. Na verdade, se emendaram com os atos de 8 de janeiro. Várias revelações vindo à tona nos últimos dias. No fim de semana, o Fantástico trouxe uma série de áudios que mostraram mais claramente o envolvimento de militares nessa trama e, desde então, a conta-gotas, esses áudios estão pipocando aqui e ali. O que resta é a grande expectativa a respeito do envio desse relatório para a Procuradoria-Geral da República e os próximos passos a partir disso. Quem vai atualizar a gente do que está acontecendo, o que está em curso e quais são os próximos passos é, de novo, a Samantha Klein. Boa noite de novo, Samantha. Vera e Carol, boa noite novamente. Olha, a expectativa é que amanhã o ministro Alexandre de Moraes do Supremo envie para a Procuradoria-Geral da República o relatório do inquérito do golpe. O ministro ainda está fazendo análise desse material que foi elaborado pela Polícia Federal nos últimos meses. É um relatório extenso com mais de 800 páginas e a tendência, logo que a PGR receber este material, é que a denúncia
eventual denúncia, claro, seja feita somente depois do final do recesso do judiciário, ou seja, lá por fevereiro de 2025. Inclusive, é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quem vai analisar, portanto, todo esse material, assim como uma equipe de procuradores que são da confiança dele, que integram o grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos. Em geral, o que prevê o regimento? É uma manifestação no prazo de 15 dias, ou seja, uma manifestação sobre a apresentação da denúncia, pedido de arquivamento ou solicitação de mais diligências pela Polícia Federal. No entanto, esse prazo dificilmente é seguido, ainda mais considerando o tamanho desse relatório. Então, a PGR provavelmente vai ficar analisando e ainda vai juntar com outros inquéritos envolvendo Bolsonaro, como o caso das joias sauditas, além do caso das vacinas. E esses áudios, né, como você mesma falou, estão realmente pipocando. O jornal O Globo publicou um do tenente-coronel Mauro Cid, em que ele tratava diretamente com um general não identificado, mas nessas mensagens ele fala em colocar um plano antes do dia 12. Vale lembrar que dia 12 de dezembro foi a diplomação do presidente Lula. Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes, né? Espera para ver até onde vai, né? Ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo está curto, né? Não dá para esperar muito mais passar, né? O dia 12 teria que ser antes do dia 12, né? Mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o Exército não pode papar mosca de novo, né? Na área militar ninguém vai se meter, até porque a manifestação é pacífica, né? Ninguém está fazendo nada ali. Ele cita aqui, claro, a ocupação em frente aos quartéis generais. De fato, as manifestações em frente aos quartéis foram pacíficas, com estruturas enormes aqui em frente ao QG do Exército, então era uma estrutura gigantesca. No entanto, a gente vale lembrar daquela quebradeira, né? Aquele quebra que foi feito no dia 12 de dezembro, dia da diplomação, onde foram colocados aí todo tipo de material nas ruas de Brasília, no centro de Brasília, com ônibus incendiados e um que quase foi derrubado, inclusive, de cima de uma espécie de viaduto. Então, as pessoas tiveram que sair correndo antes de ser quase derrubado, né, de uma via que tem uma altura mais ou menos de mais de 3 metros de altura. Eu lembro daquilo, de inclusive estar na rua fazendo essa cobertura, aquilo foi o que me chocou demais. Hoje, também a coluna do Lauro Jardim, também no Globo, divulgou outro áudio obtido pela PF, em que o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, que atuou como chefe de gabinete do general Mário Fernandes na Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes, que está entre os indiciados, mostrou sua frustração ao ver que os kids pretos, que são aquele grupo de elite do Exército, não estavam tão dispostos a endossar esse plano de golpe de Estado. 3 querem muito e os outros zona de conforto. É isso, infelizmente. E a lição que a gente deu para a esquerda é que o alto comando ele tem que acabar. Se cria um general de 5 estrelas, ou se promove, se mexe na promoção dos generais e só se promove nos próximos 8 anos só um general 4 estrelas, como é nos outros exércitos. Aí acaba essa palhaçada de unanimidade, acaba essa porra. Foi essa aula que a gente deu para eles, infelizmente. O Fantástico da TV Globo também divulgou alguns áudios, entre eles desse coronel que acabou de falar, né? Coronel reformado Reginaldo Vieira de Abreu. Ele usou alguns palavrões com relação àquela expressão que Bolsonaro usava muito, tudo dentro das 4 linhas da Constituição. E num outro áudio também divulgado pela TV Globo, alguns deles inclusive circulavam em grupos de WhatsApp em 2022, né? O general Mário Fernandes falou sobre tomar
tomar medidas, nem que fosse para inflamar a massa, o que, de acordo com as investigações, indicava relação com os acampamentos junto aos quartéis. Tem ainda um áudio do general enviado a Mauro Cid, em que ele cobra uma ação e cita a conversa que teve com o então presidente Bolsonaro. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E mais um desdobramento desse caso, que surgiu no final de semana, com o pedido do subprocurador Lucas Furtado, que ele é do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Ele solicitou um bloqueio de 56 milhões de reais desses indiciados, além da suspensão dos salários dos 25 militares indiciados pela Polícia Federal. O Tribunal de Contas da União deve se manifestar na próxima quarta-feira a respeito desse caso. Pelo menos foi o que o doutor Furtado me comentou, é o que ele acredita. Vale dizer que esse processo ainda não está na pauta do TCU, mas essa pauta pode ser atualizada, e essa é a expectativa. O processo é relatado pelo ministro Benjamin Zinler. Com vocês. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. Os áudios não deixam dúvida, né, Carol, que a trama estava correndo solta, que o Bolsonaro tinha um alto grau de conhecimento do que estava rolando, porque era como se cobrassem a resposta final dele para colocar tudo em marcha. Eu acho que algo muito importante dessas mensagens é essa linha que liga essa trama golpista aos acampamentos, porque eles estavam planejando mandar carros para lá e tinham muita confiança nesse fato de que ali era uma área do Exército, principalmente aquele de Brasília, que era o maior de todos, e que ali, portanto, a polícia militar não poderia entrar. Eles estavam salvaguardados, estavam ali garantidos por ser área militar. Então, aquela ideia de que era um acampamento espontâneo, absolutamente ali que surgiu do nada, sem nenhum tipo de incentivo por parte dos militares, também cai por terra com essas trocas de mensagens. Havia vasos comunicantes, essa ideia de que o Bolsonaro precisava animar a tropa, a todo momento aparece, que eles mandaram pessoas para a porta do Alvorada na expectativa de que o Bolsonaro saísse e falasse alguma coisa que mantivesse as pessoas mobilizadas. A ideia de que depois de ir para o Alvorada, essas pessoas fossem para casa do Arthur Lira. Então, todo o tempo, esse pessoal que estava tramando o golpe também estava mantendo mobilizado aquele pessoal que depois veio a sair em marcha, quebrar tudo e tentar, de alguma maneira, provocar tal caos que levasse a uma GLO e aí levasse os militares a agirem já depois da posse do Lula, já no dia 8 de janeiro. Então, as coisas não são dissociadas, não são momentos estanques, tem uma ligação e houve um claro incentivo de várias camadas dos militares para que aqueles acampamentos perdurassem o tempo que eles duraram e servissem ali de uma forma de pressionar, inclusive, o Bolsonaro a dar ordem final para o golpe. E hoje tem uma outra informação, Vera, o Estadão está trazendo, que o general Mário Fernandes, quando viu que a coisa não ia para frente, ele ainda tentou procurar o general que iria assumir o comando do Exército depois, né, no governo Lula, o general Júlio César de Arruda. Na época ele estava chefiando o Departamento de Engenharia e Construção, e a informação que o Estadão traz é que o Mário Fernandes foi à sala do general junto com 2 coronéis da reserva, também de forças especiais, para tentar pressioná-lo a fazer alguma coisa, né? O senhor vai assumir o comando depois da manhã, o senhor tem que fazer alguma coisa. E aí a informação que consta é de que o Arruda teria expulsado esse grupo imediatamente, inclusive ameaçado de dar ordem de prisão. Agora, não dá para minimizar, né, Vera? Hoje, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer disse que não tinha clima para golpe, que só seria possível se as Forças Armadas estivessem dispostas a fazer. Claro, só ia ter golpe se as Forças Armadas tivessem embarcado. Mas não deixa de ser crime, né? Essa trama, eles terem planejado e financiado. E veja o grau de ousadia. Vamos extinguir o alto comando, fazer um outro tipo de promoção, porque esses daí estão querendo roer a corda, 5 deles não estão afim. Então, eles estavam dispostos a, inclusive, passar por cima do alto comando, caso houvesse uma adesão ali suficiente para que fosse dado um golpe. Então, não dá para brincar com isso, não.
E tentativa de golpe só dá para punir se não acontece, né? Se o golpe tivesse sido dado, a gente não estaria discutindo isso. É isso aí. Ficamos por aqui por hoje. Vocês continuam agora com a Carol e o Guilherme Muniz. O Viva Voz volta amanhã, 6 da tarde. Até lá, Carol. Beijo, Vera. Até amanhã.